Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês e agradecer também à Cortex pela organização e o convite para participar desse evento, né, o Vendas B2B Week, que tem reunido grandes nomes em vendas no Brasil para criar essa comunidade e a gente poder compartilhar bastante conhecimento por aqui. Muito bem, hoje a gente vai falar de gestão e previsibilidade de pipeline em vendas, né? Definindo aqui as melhores práticas para ter acuracidade nessa previsão de receita. Quem não me conhece, né, eu sou Carlos Campos, já estou há mais de 25 anos aí trabalhando com marketing e vendas e hoje sou fundador da Marketing for Sales, né, que é uma consultoria de estratégia comercial focada em implementar a operação de máquina de vendas em empresas B2B de vendas complexas e nós somos o primeiro parceiro oficial HubSpot no Brasil especializado em vendas. Mas vamos lá. Eu gosto de começar aqui contextualizando que se a gente pegar o processo de vendas, a gente vai quebrar ele em dois principais pontos, que é gerar demanda e converter essa demanda. O que eu acabo colocando é que gerar demanda é foco e disciplina. Então, a maioria das empresas que precisam vender querem gerar demanda e é só montar um processo estruturado, né, de geração dessa demanda, seja ela outbound, seja ela com estratégias ABM, estruturação da lista, fluxo de cadência, enfim, mas é foco e disciplina. O que eu costumo falar é que é difícil dar errado, ou quase não dar errado, se vocês não desistirem. Né? Define o ICP, fluxo de cadência, né, qual que é a oferta de valor, né, uma abordagem personalizada e vai gerar essa demanda. Quando a gente vai para a conversão, continua tendo a necessidade de processo. Mas além do processo, tem comportamento. E aí acaba tendo um pouquinho dessa subjetividade. E controlar, né, esse forecast, controlar o que vai acontecer de resultado no final do mês, ou seja, não só gerar reunião, não só gerar demanda, mas o que eu vou trazer de receita, né, tem um pouco mais de comportamento que a gente tem que entender para conseguir ter essas medições mais acuradas. Quando a gente vai entender esse cenário, né, do que eu preciso medir, eu preciso primeiro definir metas e métricas. Então, antes da gente entrar na parte de forecast, previsibilidade, vale a pena a gente repassar aqui alguns conceitos e algumas melhores práticas de como se preparar. Para eu definir volumetria, definir metas, normalmente eu parto aqui de um plano estratégico financeiro. Qual é o meu objetivo real de geração de negócio? Para que eu quebre isso aqui entendendo quantos, né, contratos ou quantos fechamentos eu vou trazer, definição de um ICP ou de listas de contas-alvo, que é o mercado que eu vou atender, mapeamento dessas empresas, o que eu posso oferecer para eles, né? Entender qual que é o mapa de poder que eu vou acabar falando dentro dessas empresas e, por fim, né, entendendo qual é a minha estratégia de ativação para a criação desse valor e poder seguir aí com a criação dessas oportunidades. Isso aqui numa linha, claro que não linear, mas racional de tudo aquilo que eu tenho que criar como estratégias para poder ter meu plano tático. Quando a gente chega em volumetria, normalmente partindo de um plano financeiro, né, nesse exemplo aqui a gente está trazendo que uma meta, uma receita anual projetada seria de 20 milhões. Se eu considero um ticket médio de 120 mil, eu poderia considerar uma necessidade de geração de novos negócios aqui de 167. E quebrando isso numa métrica mensal, ou seja, dividindo por 12, a gente está falando aqui em 14 contratos. Aí, para eu entender qual que é o meu esforço, para eu projetar as minhas metas operacionais, a gente faz a lógica do funil reverso. Então, eu vou de baixo para cima. Se eu quero 14 contratos, numa projeção de taxa de conversão de 25%, eu precisaria ter 56 propostas. Para ter essas 56 propostas, projetando uma taxa de conversão de reunião para proposta de 70%, eu precisaria ter 80 reuniões. Para eu ter essas 80 reuniões, no exemplo que está aqui, se 50% das abordagens que eu me conecto, eu consigo evoluir para a reunião, eu precisava ter 160, e para eu poder conseguir falar com essas 160 pessoas, nesse exemplo aqui, eu precisava ter uma lista, né, de 267. Independente das taxas aqui que a gente projetou, nesse exemplo, né, eu preciso entender que cada uma dessas etapas precisa ser mensurada.
Então, esse esforço operacional, né, é o que faz com que eu possa entender e dimensionar o tamanho do time e o esforço que cada um desses recursos vai ter que fazer. Para facilitar a vida, né, de vocês aqui, eu vou disponibilizar, deixa eu até maximizar aqui um pouco, mas se vocês clicarem nesse QR Code, vocês vão conseguir baixar uma planilha, que é essa calculadora de leads, que vai ajudar a projetar essas métricas que a gente está falando aqui. Muito bem. Uma vez que eu tenha isso tudo aqui projetado, a gente vai começar a trazer agora a gestão, que é o acompanhamento. Então, de novo, vamos dividir em duas partes. Primeiro, acompanhar as métricas. O acompanhamento dessas métricas é um acompanhamento relativamente mais objetivo, mais fácil. Lembra que eu falei que geração de demanda, foco e disciplina, né? Acompanhamento de métricas operacionais, uma vez que eu defini o que vai acontecer, né? As metas projetadas, eu posso acompanhar o dia a dia, a semana, do que está sendo, né, produzido aí pelo meu time. Então, volume de leads gerados, né? Quantidade de conexões, ou seja, de abordagens realizadas, volume de reuniões agendadas, volume de reuniões realizadas, propostas enviadas, enfim, são métricas operacionais que eu consigo projetar as metas e saber se aquilo que eu projetei está sendo acompanhado. Então, aqui a gente acaba não tendo uma subjetividade. Ou o número existe, ou o número não existe. E aí eu vou começar a entender o porquê que eu não estou chegando naqueles números ou porquê que eu estou indo além, se eu posso até melhorar um pouquinho aqui a minha abordagem. Tá? Mas quando a gente vai para os resultados de conversão, nem todos os números são tão objetivos. E aí que a gente traz aquela parte um pouco mais comportamental alinhado com o processo. E antes da gente saber como acompanhar, eu queria também trazer aqui alguns conceitos do que a gente define de pipeline de vendas e forecast, né? Então, o tão famoso forecast, que muita gente fala, vamos fazer a nossa reunião semanal de forecast. Basicamente, esse forecast de vendas nada mais é do que ter a previsibilidade do que vai entrar de vendas num determinado período. Então, eu posso querer acompanhar, dependendo do ciclo de venda, né? Vou acompanhar o que vai entrar na semana, que vai entrar no mês, que vai entrar no trimestre, enfim, de acordo com a característica da minha venda. Então, é uma forma de se organizar financeiramente, ou seja, de passar uma previsão, né, trazer essa previsibilidade para que o financeiro possa saber o que vai entrar de receita. Então, se eu tenho, né, uma previsão daquilo que vai ter de fechamento, e eu sei como que vai ser o fluxo de pagamento desses fechamentos, eu consigo projetar, né, a receita que eu vou ter dentro do meu negócio. Mas, para a gente poder ter essa previsibilidade, basicamente, quando a gente olha as oportunidades, a gente começa a trazer algo que não é tão tangível, né? Então, aqui falando nesses dois termos, forecast e pipeline. O forecast, normalmente, é para a gente conseguir ter uma acuracidade da temperatura do negócio. O que é a temperatura? Vai ser a probabilidade desse negócio fechar. E o pipeline, normalmente, nada mais é do que uma representação das etapas que eu preciso fazer para conseguir chegar no meu fechamento. Ou seja, são as fases do meu funil, passando por fases de qualificação, para eu entender o quanto que aquele negócio está evoluindo dentro de um processo. Tá? Basicamente, eu tenho duas formas de conseguir mensurar ou conseguir definir como que eu controlo essa previsibilidade, ou seja, essa probabilidade. Normalmente, tem um lado um pouco mais subjetivo, que no termômetro a gente coloca quente, morno e frio. O problema de definir o quente, morno e frio é não alinhar com o time o que é quente, o que é morno e o que é frio. É óbvio que eu estou falando, mas normalmente falar, eu fui na reunião, né, já encaminhei uma proposta, aquela pessoa, né, ficou super feliz com o que eu coloquei e disse que a gente deve fechar. Eu acho que está quente. Aí o outro vai falar, não, para mim quente é quando ele dá um ok verbal. Então essa definição do que é quente, morno e frio, ela tem que estar muito alinhada com todo o time, senão cada um vai classificar de uma forma,
e aí eu vou ter, né, uma mensuração errada. Normalmente, o que a gente coloca? Frio é quando eu não tenho os decisores mapeados, ou eu não estou interagindo com esses decisores, e eu não sei se esse negócio vai evoluir de fato. Posso estar conversando com um dos interlocutores, com alguém da área de negócio que está interessado, mas pode ser que ele não esteja, né, com poder de decisão e que não vai levar para cima. Então, essa oportunidade não vai evoluir. Normalmente, o morno, eu já estou falando com um decisor, mas pode ser que ainda não mapeei todos os outros decisores ou todas as etapas desse processo de fechamento. Então, existe um real interesse, alguém importante lá da empresa quer seguir com o meu projeto, com o meu produto, mas ainda tem que passar por algumas outras etapas que a gente ainda não passou por aqui, que eu ainda não descobri. Então, eu considero morno. E quente é quando eu já mapeei um fluxo de fechamento, sei quem são os decisores, já sinalizaram que a gente deve seguir, às vezes até já tem um aceite verbal e está em processo de formalização, de homologação, enfim, aí depende de cada ciclo, depende de cada processo de venda. Mas tem que estar claro o que é quente, o que é morno e o que é frio. Do outro lado, a gente tem uma forma de colocar o forecast por processo. Essa linha é a que a gente mais vai ver nas literaturas, até nas próprias implementações de CRM, né, onde já vem definido, né, que o que seria pipeline, o que é best case e o que é commit. Né? Esses são os termos em inglês que a maioria das operações, volto a falar, que até implementam junto com CRMs, colocam junto com o processo. Então, nesse exemplo que a gente está trazendo aqui, por exemplo, eu posso colocar que as oportunidades que estão em pipeline são nas fases iniciais de venda. Né? Aquelas que estão em best case são depois que eu já fiz uma reunião ou até um envio de uma proposta. E o que está commit seria aquilo que já está numa fase de negociação. Por que eu não gosto muito dessa forma da gente poder tratar o forecast de vendas? Vamos pegar um exemplo. Se eu tenho 5 oportunidades que estão na fase de proposta enviada e eu seguir as mesmas etapas. Não necessariamente as 5 oportunidades que estão no mesmo estágio da venda estão com a mesma probabilidade de fechamento. E aí até a gente traz um pouco da intuição do vendedor, né? Vendedor, dessas 5 oportunidades, quais que vêm? Essa vem, a outra não vem, aquela pode ser que venha. E o que traz, então, essa interpretação? Né? Essa subjetividade a gente tenta buscar quando a gente volta aqui, deixa eu voltar, né, nesse termômetro. O que é quente, o que é morno, o que é frio. Já mapeei, ele já foi favorável? Claro que dentro de uma venda consultiva, a gente vai criar até esse processo de qualificação com as etapas de todos esses mapeamentos. Mas precisa ter algo que é além do processo. Tem que ter uma informação adicional, porque nem tudo eu vou conseguir refinar num processo, a não ser que esse processo já esteja muito maduro, eu consigo colocar ele dessa forma para ter todas as evoluções de qualificação. Mas vale a pena a gente começar de uma forma mais simples, trabalhando o termômetro ali, pelo quente, morno e frio, né, independente até da fase que ele está na venda, para eu poder entender o que vai vir no próximo mês. Porque senão eu tenho um monte de proposta colocada e eu vou passar essa visão para o financeiro que essas propostas elas vão vir e todas têm a mesma probabilidade. E não, eu preciso refinar quais que de fato vão vir e quais que ainda precisam ser mais trabalhadas nesse conceito. Bom, além disso, tem uma coisa fundamental para a gente poder mapear o forecast. O vendedor, ele precisa saber fazer o que a gente chama de RTC, que em inglês é o Roadmap to Close, ou caminho para o fechamento, né? Ou a gente chama aí de fluxo de decisão, para eu saber o que falta ainda, quais são as etapas que eu preciso percorrer dentro do cliente. Quando eu tenho uma fase, né, do funil de vendas dentro da minha empresa, eu sei as etapas que eu preciso percorrer e o que eu preciso mapear. Mas quando eu mapeio isso do lado do cliente, eu vou conseguir entender o que de fato, né, precisa ser percorrido para que eu possa trazer esse contrato. Vamos pegar esse exemplo aqui.
né? Faço uma primeira reunião com um gerente de uma área, seja ele o gerente, se eu estiver vendendo uma solução de RH, poderia ser o gerente de RH. Se eu estiver vendendo soluções de marketing, poderia ser o gerente de marketing. E vamos supor que esse é o que eu defino como o campeão, né? O champion, que é a pessoa que tem a dor e eu vendo uma solução para resolver a dor dessa pessoa. E nessa reunião, eu até pergunto para ela, além de você, quem mais a gente precisa envolver para seguir com esse fechamento? Ela fala, preciso da aprovação do meu diretor. E se eu só faço essa pergunta, nesse exemplo aqui, quando que você vai falar com o diretor? Eu consigo falar com ele no máximo até 10 dias. E eu volto para dentro de casa, eu vou colocar como data de fechamento daqui 10 dias, daqui 2 semanas. E não vou ter a visão de todo o processo. E isso vai distorcer todo o meu forecast. Então, nesse exemplo, que eu vou perguntar para ele, ele fala que vai ter a aprovação do diretor, eu tenho que continuar esse processo de investigação. E se o seu diretor for favorável, se ele quiser seguir com o projeto, o que mais que a gente precisa caminhar? Vamos ter que abrir um processo dentro da área de suprimentos, que vai ter uma emissão de compra, e eu vou mapeando esses tempos. Ainda vai passar pelo jurídico, pelo financeiro, vai ter emissão de contrato. Nesse exemplo simples que a gente colocou aqui, que chegou nesses 58 dias, e isso aqui é o que a gente chama de um caminho feliz, que nunca na vida real vai seguir como ele vai passar essas informações, mas eu sei que por mais que eu queira, né, colocar esse pedido aqui ou esse contrato em 10 dias, em 2 semanas, eu vou ter um processo de homologação, um processo de formalização de 2 meses. E aí eu preciso colocar essa informação acurada dentro do meu forecast. Então é fundamental que eu faça essas perguntas para mapear não só os tempos, os prazos, mas também quem são as pessoas que eu preciso envolver nesse processo. Bom, uma vez que eu entendi e já alinhei com o meu time que eles têm que colocar o termômetro, seja no quente, morno e frio, ou seja, usando os termos aí dos próprios CRMs, né, pipeline, best case e commit, e entendendo aqui a data de fechamento baseado na investigação desse fluxo de decisão, aí eu começo a montar, né, o meu acompanhamento de forecast de fato. E aqui, né, vou até aumentar um pouquinho essa visão. O que a gente começa a trazer? Então, cada CRM vai trazer uma visão combinada de uma forma, mas basicamente essas são as informações que a gente começa a trazer aqui. Então, eu poderia ter visão por time ou por executivo, né, por vendedor, e entender a meta de cada um para saber o quanto que ele já bateu a meta ou que ainda não bateu a meta. E eu começo a quebrar, né, a visão dos negócios, das oportunidades, por aquela temperatura. Então, nesse exemplo aqui, vamos supor que eu pegue esse primeiro vendedor, ou vamos pegar o time completo. Então, no time, né, que eu tenho aqui uma meta que eu já bati ela em 156%, eu tenho a visão que eu, além dos 8 mil que eu teria aqui de trazer de resultado, quanto que eu já tenho aqui de pipeline. Então, quanto que já, além do que foi fechado, está, né, comprometido, ou seja, está quente que eu vou trazer, ou que está morno, ou que está frio. E eu tenho a soma desse pipeline aqui para mostrar quantas vezes a minha meta eu tenho de negócios para poder trazer esse resultado. O que isso quer dizer? Nesse exemplo, eu tenho 2,6 vezes a minha meta, né? Em média de mercado, eu preciso ter de 3 a 4 vezes a minha meta em oportunidades dentro do meu pipeline para eu poder bater a minha meta. Esse é um número, né, médio, evidentemente, que cada negócio vai ter o seu multiplicador. Mas aqui eu começo a entender quantos negócios, por exemplo, se eu pegar esse vendedor aqui, eu sei se ele já bateu a meta, quanto que ele tem de pipeline e quantos negócios ele tem aqui frio, morno ou quente. Vamos entender o quanto importante é essa temperatura nesse termômetro, pegando esse caso. Se eu tenho aqui 3 vezes o volume de pipeline para eu poder fechar, e eu tenho aqui a maior parte está em frio e está em morno. Então, significa que eu vou ter uma dificuldade de trazer esse resultado. Já o vendedor de baixo aqui, ele já tem muito mais negócios que estão para o fechamento,
do que os negócios que estão morno ou frio. Então, com isso, eu preciso me concentrar nessa última coluna. Como que eu priorizo? Eu vou pegar data de fechamento mais recente. Então, eu quero enxergar o que eu estou vendo neste mês. Então, faço o filtro de todas as oportunidades que têm data de fechamento nesse mês. E aqui, outra dica. Se a data de fechamento está para o último dia do mês, quem colocou a data foi o vendedor e não o que ele mapeou do comprador. Né? Então, é fundamental que eu faça uma pergunta para a empresa saber quando que eles vão fechar. E essa data tem que estar alinhada com o processo de decisão deles. Sabendo qual é a data de fechamento, o outro critério que eu vou ordenar, que eu vou olhar aqui, é para a coluna daquilo que está quente. Então, fechamento mais recente e que está com a temperatura mais alta, nesse exemplo aqui que está em commit. Né? E aí eu vou poder ter uma visualização de quais são as oportunidades com maior valor. E aí eu acabo ordenando elas para saber quais são aquelas que eu preciso me concentrar para poder trazer esses resultados. Então, é fundamental que a gente possa ter essa visão quebrada entre tempo, ou seja, data de fechamento, né? E aí eu vou filtrar por mês, pela semana, pelo período que eu achar necessário, de acordo com o meu ciclo de venda. Vou conseguir ter a visão entre a temperatura, o que está quente, morno e frio, e vou também ordenar por valor para saber se eu vou poder trazer essas oportunidades ou não. Tá? Então, regrinha de ouro que fica aqui como dica, para atingir esse resultado, normalmente o pipeline deve ser de 3 a 4 vezes o valor da meta. Claro que depois de um período acompanhando esse número, eu começo a saber qual que é o meu multiplicador. Se a minha taxa de conversão ela é muito alta, eu posso ter menos volume de pipeline. Se a minha taxa de conversão é muito baixa, eu preciso gerar mais volume para poder trazer esse resultado. Bom, reforçando aqui os critérios de priorização. Tá? Data de fechamento. De novo aqui, pessoal. A data de fechamento não é a data que o vendedor imagina que vai ser fechado. É a data que o cliente falou que ele consegue comprar, que eu entendi qual é o fluxo de decisão dele. Isso é fundamental para que eu possa montar minha visão de forecast colocando no período correto de fechamento. Ter essa definição de temperatura clara. Então, vocês entenderam que se eu não alinhar, se não tiver claro o entendimento com todo o time, o que é esse termômetro, né, na temperatura do quente, morno e frio, ou best case, committed, pipeline, cada um vai colocar da sua maneira e eu vou filtrar tudo que está quente e eu vou ter uma distorção grande. Tá? E claro que o valor, né, aquelas oportunidades de valores mais altos, são aquelas que eu tenho que focar aí a minha visão. Então, numa reunião de pipeline, quando eu jogo, né, todas essas informações, visualizo esse meu forecast, eu começo a ter algumas perguntas que possam ser colocadas. Porque não tem nada mais chato daquelas reuniões, né, semanais que simplesmente passa nome por nome e pede para o vendedor ficar falando como que está cada caso. Empresa A, como que está? Ah, essa empresa aqui, falta fazer isso. Empresa B, como que está? E aí ele conta as historinhas. E aí volta na semana seguinte ou no mês seguinte e as mesmas empresas estão lá e não se questiona nada. São reuniões aí que normalmente dão sono e a maioria dessas reuniões de forecast pipeline são feitas dessa maneira. Então, uma vez que a gente começa a isolar, né, por priorização, quais são as empresas e as oportunidades que a gente tem que trabalhar, algumas perguntas para direcionar um pouco mais a conversa. Por exemplo, né, se eu já mapeei todos os decisores influenciadores. Então, se ela está quente, eu questiono, já mapeou? Com quem que você está falando? Ah, já falei com esse diretor. Além desse diretor, você perguntou qual é o outro fluxo de decisão? Quem são as outras pessoas que possam participar? Vai ter uma apresentação para o conselho? Eu preciso fazer essas perguntas para entender se de fato essa oportunidade está numa fase quente, está numa fase final. Né? Que problema que a gente está resolvendo? Né? E o fundamental, o cliente conseguiu entender o que a gente faz para resolver o problema que ele tem, ou seja, ele percebe valor na nossa solução, aquilo que eu falei, a proposta fez sentido? Né? E outra pergunta que é fundamental a gente mapear, que muitas vezes a gente só não tem a resposta porque a gente não pergunta, né?
quem são as outras empresas que ele está conversando, o que ele viu no mercado que chamou a atenção nele, desse potencial cliente, que ele não me deu a oportunidade de eu falar se eu atendo ou não aquele serviço, né? Então, quem são os concorrentes que ele está conversando, né? E se existem esses concorrentes dentro do processo, e o que ele gostou desses concorrentes, que aí me dá a oportunidade de eu entender se eu estou sozinho ou se eu tenho um diferencial claro, né? Então, o que impede de a gente poder seguir com o fechamento? Então, se eu já mapeei esses decisores, já entendi que eu estou resolvendo um problema dele e ele percebeu esse valor, né? Sei que ou eu estou sozinho ou eu tenho um posicionamento melhor aí dos concorrentes e simplesmente a gente não está evoluindo, eu posso perguntar, né? O que falta para que a gente possa seguir com esse projeto? Quais são os meus diferenciais? Por que esse cliente me escolheu, né? Vale a pena perguntar, porque aí eu tenho essa percepção de criação de valor, não só para eu usar em outras abordagens, mas para eu poder validar que esse cliente de fato entendeu o que eu faço, quais são os meus diferenciais e por que ele vai seguir comigo. E uma outra pergunta, né? Tem alguém que pode ser contra? Tem alguém que tem preferência por uma outra empresa? Tem alguém que já tem vínculo com outros concorrentes, que já fez algum projeto no passado, que prefere seguir com uma outra solução do que não a nossa? Então, eu preciso... Aqui são exemplos de algumas perguntas, tá? Claro que cada negócio vão ter perguntas mais direcionadas, mas aqui eu quis trazer perguntas mais abrangentes para orientar na reunião e a gente poder entender se o mapeamento que está sendo feito em cada conta está trazendo pelo menos essas perguntas. Bom, uma vez que eu consiga fazer essas perguntas, aí eu preciso voltar, né, na nossa estrutura aqui. Tenho metas claras? Eu preciso ter isso claro para saber o que eu quero acompanhar, né? Vou fazer a priorização aqui por data, por valor, pela temperatura, para poder ordenar, isolar e poder fazer esses questionamentos, né? O RTC, o caminho para o fechamento, está claro de cada oportunidade, né? Uma vez que eu entendo o que está acontecendo, aí eu posso ajudar cada executivo, cada vendedor a fazer um plano de ação para aquela oportunidade. O que a gente precisa corrigir para o próximo período, para que essa reunião não fique apenas de ouvir como que está o status de cada um e cada um volta para o seu dia a dia sem ter um plano claro. Então, esse momento de interação, seja do time com o gestor, é o momento de fazer as correções de um plano de ação para poder trazer outras visões de como conseguir avançar com aquela conta, né? Quando a gente fala avançar, é diferente de continuar. Eu sempre falo esse ponto quando a gente mantém um relacionamento, continuar uma oportunidade é manter os pontos de contato acontecendo, mas que eu não evoluo para uma nova fase, né, ou seja, eu não vou aumentando a probabilidade de fechamento. Quando eu avanço essa oportunidade, eu vou dando um passo cada vez mais para frente dentro daquele fluxo de decisão. E claro que aí, uma vez que eu faço essas correções de um plano tático, eu preciso acompanhar se ele trouxe resultados, se ele surtiu efeito. Então, normalmente, a grande maioria das reuniões de forecast pipeline são semanais. De novo, depende do ciclo. Se eu tenho ciclos muito longos, eu posso fazer essas reuniões quinzenais, né? Posso espaçar um pouco mais, mas o acompanhamento ele pode ser quase que diário aí do time para saber como que tá evoluindo aí essas oportunidades. Mas pelo menos um acompanhamento formal semanal é a grande maioria, acontece na grande maioria das operações. Então, fundamental, metas claras, acompanhar se as métricas operacionais estão acontecendo, para que as metas de resultado, alinhando o comportamento em vendas, seja necessário para a gente poder chegar no resultado e bater a meta e trazer a previsibilidade, né, de receita olhando para o nosso pipeline. Muito bem, pessoal. O tempo aqui nunca é tão extenso, né? Nesses 30 minutos, a ideia foi passar para vocês essa visão de como fazer, né, uma gestão de pipeline com conceitos aqui de forecast. E se vocês quiserem, né, continuar o papo, né, vou deixar aqui também meus contatos, meu e-mail, meu celular, e se vocês entrarem nesse QR Code aqui, cair direto no meu perfil do LinkedIn, vai ser um prazer a gente poder se conectar
e também ajudar vocês com algumas questões aí do dia a dia. Fiquem à vontade para colocar algumas perguntas, que eu vou ter um enorme prazer aí de responder para vocês, certo? Muito bem. Mais uma vez agradeço aí o tempo e o interesse em vocês estarem aqui para a gente poder passar um pouco mais dessa visão do que é o Forecast Pipeline de Vendas, e a gente se encontra num próximo evento em breve. Obrigado, um abraço para vocês.